Quando um inocente vai parar num presídio, a vida dele nunca mais é a mesma, nem a vida da família. E quando a justiça repara o erro e manda soltar o preso, ele continua pagando a conta por um crime que não cometeu. Veja agora na nova série de reportagens especiais do Jornal da Record com Thaís Furlan. Eu e ele fomos até o inferno e, graças a Deus, conseguimos voltar. Conseguimos voltar. Estamos aqui para te contar hoje. Nas mãos de Gilberto, duas marcas que ele não consegue apagar. O documento que usava em visitas ao filho no presídio e o tremor, resultado de uma doença neurológica que ele desenvolveu depois de ver Adriano, inocente, atrás das grades. Eu ia lá visitar ele, ele só chorava e falava para mim: pai, leva o casa, leva o casa. Eu falava: leva o casa, pai. Eu falava: filho, espera que amanhã o pai vem te buscar. Este é Adriano, um homem de 42 anos, mas com idade mental de uma criança de 6. A infância nunca passou para ele. O que é que tem aí? A torre. E do lado? De casa. No parto, o menino sofreu uma paralisia cerebral. A mãe morreu há 4 anos de câncer. Desde então, Gilberto acumula os papéis dentro de casa. Quer café? Café? Copo cheio. Copo cheio não, só um golinho de café. Não, gosto. Uma rotina de cuidados interrompida por um grave erro da justiça. Adriano Amaro foi acusado falsamente em 2001 de atentado violento ao pudor. Depois que o inquérito foi aberto, a mãe da suposta vítima procurou a polícia para retirar a queixa, porque descobriu que se tratava de um engano. Mesmo assim, o processo foi levado adiante sem que a família do rapaz fosse notificada. E Adriano foi condenado à revelia sem defesa constituída. Eu morei há 39 anos no mesmo lugar e nunca veio uma pessoa me procurar. 17 anos depois, policiais apareceram com um antigo mandado de prisão e levaram Adriano para uma carceragem. Se eu pudesse, eu teria ido no lugar dele. E ele praticamente foi. O que a justiça ignorou, os criminosos, companheiros de cela, logo compreenderam. Um deles registrou uma cena chocante. Pai do lado do filho com problemas especial, porque o filho não pode estar numa situação dessa com outro tipo de preso. Foram 7 dias e 7 noites ali. Eu falava para ele: o senhor vai para casa, certo? Vá se alimentar, vá descansar, aí só volta mais tarde, fica com ele, mas ele não arredava o pé dali. Ralfo era o chefe dos investigadores na época. Ele ficou tão sensibilizado que permitiu, contra todas as regras, que Gilberto ficasse no local. Mas eu fiquei com muita dó dele, sabe? E se alguém fosse lá falar alguma coisa, não pode, ou você vai sair daqui e tal, então tá aqui a chave da delegacia e eu estou saindo daqui. Considerado inimputável, com laudos que atestavam a deficiência e sem ter sido ouvido pela justiça, Adriano ainda foi parar neste centro de detenção provisória. Ele sequer entendia por que estava lá. Jogaram ele lá na cela junto com um monte de gente, que tinha pelo menos umas 40 pessoas dentro da cela. Jogaram lá e o primeiro dia que eu fui lá visitar ele, depois de um mês que eu pude visitar ele, a pessoa que comanda lá dentro virou para mim, me chamou e falou: o que acontece com ele? Ele só fica lá sentado no chão chorando, não come, não toma banho, não faz nada. Foi aonde eu expliquei para ele o que acontecia com ele. Aí ele falou: pode deixar que de hoje em dia eu vou cuidar dele.
Isso é um detento. Foi um detento. Os presos fizeram até carrinhos improvisados com garrafas PET para distrair Adriano, enquanto o pai buscava a justiça do lado de fora. Foi um longo caminho até a liberdade, registrada pela nossa reportagem, que acompanhou todo o drama da família. Vou para casa agora, né, filho? Eu tenho certeza, se eu não tivesse conseguido tirar ele naquele dia, eu ia tirar ele de lá sem vida. Mas essa história não tem um final feliz. O que ninguém nunca conta é que quando o inocente é libertado do presídio, esse portão nunca se fecha de fato. Há um prejuízo financeiro imediato e o que vem depois, com o preconceito, as audiências periódicas e o medo. Um medo que deixa sequelas irreversíveis. A cabeça já não funciona como antes, nem as mãos. Seu Gilberto, que era taxista em São Paulo, ficou proibido de dirigir por causa dos tremores. Hoje ele não tem mais salário. Deixou de receber quase R$60 mil nos últimos 15 meses. A gente tentando fazer uma conta simplificada, esses R$3.500 por mês que ele ganha, seria 42 mil no ano, né? Então um pagamento anual de 42 mil. Se a gente colocar um juro real de 4%, aproximado, é menor que isso, mas a gente aproxima, em 10 anos, o que a gente tem de valor presente que ele perdeu é por volta de R$340 mil. Somam-se a isso os gastos com advogado, com o deslocamento, a alimentação e o material de higiene. Como o Adriano não sabe lavar roupa, o pai desembolsou mais R$90 por semana para um detento fazer isso por ele. Fora os gastos com os remédios psiquiátricos. No fim, quem está tomando remédio sou eu. Um ano depois da prisão injusta, o prejuízo direto da família está em quase R$70 mil. Um prejuízo que dificilmente será ressarcido pelo sistema, segundo esse juiz criminal que estuda casos como estes há mais de 20 anos. Falar numa indenização vai de 500 mil, 600 mil reais, a pessoa vai ficar na fila do precatório. Um dia ela vai receber, e se receber, talvez ela nem usufrua, porque talvez o abalo psicológico tenha sido tão grande que ela não tenha nem como usufruir daquele dinheiro. Mas essa é só a conta material. O custo dessa injustiça é infinitamente maior. Enquanto eu viver, não vai ter nada que pague esse sofrimento que eu tive. Essa sombra aqui, jamais eu vou esquecer. É só quem sabe da injustiça que é cometida e que passou por isso pode entender. Mesmo em casos de erros absurdos como o que acabamos de mostrar, o Estado raramente indeniza as vítimas. No caso do Adriano, os advogados, por enquanto, lutam pela extinção do processo para que ele volte a ter o nome limpo. Mas a Justiça ainda não tomou uma decisão sobre isso. Você também pode conferir uma conversa minha com a repórter Thaís Furlan e a Norma Poker, que também trabalhou nessa reportagem, no r7.com e nas nossas redes sociais.